Desde os primórdios da civilização, a humanidade moldou o mundo à sua imagem. Monumentos erguidos em pedras e mármores não eram apenas estruturas funcionais, mas declarações de poder, devoção e inovação. De mastabas egípcias a templos gregos, de zigurates mesopotâmicos até as catedrais góticas, cada era deixou a sua assinatura em construções que desafiavam os limites da engenharia e resistiam ao teste do tempo. Na antiguidade, essa marca da civilização se manifestava de forma grandiosa, nos templos que não eram apenas locais de culto, mas também símbolos de conhecimento e da crença de uma sociedade. Os gregos, com suas colunas imponentes, buscavam a harmonia e a proporção divina. Os egípcios, ao erguerem suas pirâmides monumentais, almejavam a eternidade. E os romanos? Bem, os romanos queriam ir além. Para eles, a arquitetura não deveria apenas reverenciar os deuses, mas também servir como um testemunho da grandiosidade do próprio império. E foi em meio a essa busca por grandeza que surgiu uma das obras mais impressionantes da história da arquitetura antiga. Uma estrutura que, mesmo após 2000 anos, permanece de pé, desafiando o tempo e inspirando arquitetos e engenheiros até hoje. Um edifício com uma cúpula tão grandiosa que redefiniu os limites do possível. E no vídeo de hoje vamos falar do Panteão de Roma, um templo que não é apenas um marco arquitetônico, mas um testemunho da genialidade romana e de um legado que ecoa até os dias atuais. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. No coração de Roma, ergue-se uma das obras mais impressionantes da história da arquitetura, o Panteão. Construído há quase 2000 anos, esse templo não apenas sobreviveu ao tempo, mas continua a inspirar arquitetos e historiadores até hoje. Mas o que torna o Panteão tão especial? E por que ele é considerado um marco da engenharia e da arquitetura antiga? O Panteão foi originalmente construído como um templo dedicado a todos os deuses romanos. Daí o nome, Panteão. A palavra panteão tem origem no grego antigo, onde o pan significa todos e o theos significa deuses. Portanto, panteão pode ser traduzido literalmente como todos os deuses. Além disso, o termo também pode ser usado de forma mais ampla para designar um grupo de figuras ilustres. Por exemplo, quando se fala em panteão dos grandes escritores ou panteão dos heróis nacionais, refere-se a um conjunto de pessoas celebradas por contribuições em determinadas áreas. Em outro aspecto, ele pode ser usado como um mausoléu ou monumento funerário. Em alguns casos, o panteão é usado para descrever o local onde estão sepultados personalidades importantes, como o Panteão de Paris, que abriga os restos mortais de figuras como Voltaire, Rousseau e Victor Hugo. Mas voltando ao Panteão de Roma, ele vai muito além de sua função religiosa. Sua cúpula monumental, com um óculo central que permite a entrada de luz natural, é um feito da engenharia que desafia os limites da tecnologia de sua época. E enquanto outros templos também da antiguidade, como o Partenon de Atenas ou as pirâmides do Egito, eram construídas para glorificar um único deus ou um faraó específico, o Panteão de Roma se destaca por sua universalidade. Ele não era dedicado a uma única divindade, mas a todas elas, simbolizando a união entre o humano e o divino. Além disso, enquanto muitos templos antigos foram reduzidos à ruína, o Panteão permanece praticamente intacto. Graças à sua construção robusta e ao uso inovador de materiais como o concreto romano, a sua cúpula, que ainda é a maior cúpula de concreto não reforçado do mundo, é um testemunho da habilidade e da visão dos arquitetos romanos. Ok, mas agora você deve estar se perguntando, mas quem o criou e o porquê? Bem, a história do Panteão de Roma começa no século I a.C., durante o auge do Império Romano. A primeira versão do templo foi construída por Marco Agripa, um general e amigo próximo do imperador Otávio Augusto. Agripa dedicou o templo a todos os deuses romanos, refletindo a importância da religião e da união divina na cultura romana. No entanto, o panteão original não durou muito. Ele foi destruído por um incêndio em 80 d.C. e reconstruído pelo imperador Domiciano. Mas essa segunda versão também não resistiu ao tempo, sendo consumida por outro incêndio em 110 d.C.
A versão que conhecemos hoje foi construída durante o reinado do imperador Adriano entre 118 e 125 d.C. Adriano manteve a dedicação original do templo a todos os deuses, mas o reconstruiu com um design completamente novo, incluindo a icônica cúpula que o tornaria tão famoso. Um detalhe curioso é que, apesar de Adriano ter reconstruído o panteão, ele manteve a inscrição original de Agripa na fachada do templo. A inscrição em latim, que significa Marco Agripa, filho de Lúcio, cônsul pela terceira vez, construiu isso. Essa homenagem de Adriano a Agripa mostra um respeito pela tradição e pela história, mesmo em meio a uma reconstrução tão grandiosa e inovadora. E assim, o panteão que conhecemos hoje é o resultado de uma história de destruição e reconstrução, de tradição e inovação. Ele não apenas honra os deuses romanos, mas também celebra a visão e a habilidade dos homens como Agripa e Adriano, que deixaram um legado. E o que torna essa construção tão extraordinária? A resposta está na sua cúpula monumental, no uso de materiais inovadores e em técnicas de construções que revolucionaram a arquitetura. A cúpula do Panteão é a maior do mundo feita em concreto não armado. Com impressionantes 43 metros de diâmetro, o concreto não armado é um tipo de concreto que não possui armaduras metálicas como vergalhões de aço para reforçar sua estrutura. Para erguer essa estrutura sem precedentes, os romanos utilizaram uma mistura de cal, água, areia e cinzas vulcânicas, conhecido como pozzolana. Esse concreto romano era mais leve, resistente e mais durável do que os materiais tradicionais. A cúpula foi construída em camadas, tornando-se progressivamente mais leve à medida que se aproximava do topo. Para isso, os construtores adicionaram pedras púmias, um material poroso e de baixa densidade que reduzia significativamente o peso da estrutura. A espessura também foi ajustada de forma estratégica. A base tem cerca de 6 metros de largura, enquanto o topo afina para apenas 1,2 metros, permitindo uma distribuição equilibrada das cargas. No centro da cúpula, uma abertura circular de 9 metros de diâmetro, chamado de óculo, permite a entrada de luz natural e auxilia na ventilação do espaço. Além de iluminar o interior do panteão, o óculo cria um efeito dramático conectando o espaço interno ao céu. Sua função, no entanto, vai além da estética. Ela reduz o peso da cúpula e ajuda a distribuir as tensões de maneira uniforme, prevenindo rachaduras e colapsos estruturais. O interior do panteão foi projetado para refletir a grandiosidade do Império Romano. Enquanto a cúpula era composta de concreto aliviado, suas paredes internas possuíam nichos semicirculares e retangulares, onde originalmente estavam estátuas de divindades romanas e posteriormente de santos cristãos. Seu revestimento em mármore importado de várias partes do Império Romano conferia sofisticação ao ambiente. O chão, composto por mármores coloridos dispostos em padrões geométricos, reflete a preocupação com a simetria e a estética. A construção do panteão envolveu técnicas avançadas para a época. A cúpula foi erguida sobre uma base circular, reforçada por arcos internos que ajudavam a distribuir o peso de maneira eficiente. Além disso, os romanos utilizaram confragens de madeira para moldar o concreto com precisão, garantindo uma superfície uniforme e resistente após a secagem. Já a sua fachada é um exemplo marcante da influência grega na arquitetura romana. Ela é composta por um grande pórtico de estilo clássico, sustentado por 16 colunas coríntias de granito, cada uma com cerca de 12 metros de altura e pesando aproximadamente 60 toneladas. Essas colunas sustentam um frontão triangular que originalmente exibia uma decoração em bronze, hoje perdida. As soluções adotadas no panteão influenciaram os séculos da arquitetura. Sua cúpula serviu de inspiração para grandes obras como a Basílica de São Pedro no Vaticano e o Capitólio dos Estados Unidos. O domínio do concreto e a engenharia avançada aplicada na distribuição de peso continuam a ser estudados e aplicados até os dias de hoje. Logo, o Panteão de Roma não impressiona apenas por sua grandiosidade, mas também por sua incrível durabilidade. Mesmo após quase 2.000 anos, permanece de pé, resistindo ao tempo e aos elementos. Mas qual é o segredo por detrás da resistência? Bem, a resposta está no concreto romano, uma mistura revolucionária que até hoje surpreende cientistas e engenheiros. Conhecido como opus caemititium, o concreto romano era feito de cal, água, areia e cinzas vulcânicas, chamadas de pozzolana, como já mencionado. Esse material abundante na região de Roma reagia quimicamente com o cal e a água, formando uma estrutura extremamente resistente.
Diferente do concreto moderno, que pode se deteriorar rapidamente em ambientes úmidos ou salinos, o concreto romano demonstrou ser altamente resistente à água do mar, tornando-se ideal para construções portuárias e estruturas expostas ao clima severo. Um dos aspectos mais fascinantes dessa tecnologia antiga é a sua capacidade de autorreparação. Com o tempo, pequenas rachaduras que surgem nas estruturas são naturalmente preenchidas por minerais formados a partir de interação entre a pozzolana e a água. Esse fenômeno cria uma espécie de cicatrização no concreto, impedindo que fissuras se expandam e garantindo uma longevidade impressionante. Enquanto o concreto moderno à base de cimento Portland possui alta resistência inicial, ele é mais suscetível a rachaduras e a deteriorização ao longo dos anos. Já o concreto romano formava uma estrutura cristalina altamente durável, dificultando a infiltração de água e aumentando a sua resistência contra a corrosão. Hoje, cientistas e engenheiros estudam o concreto romano para desenvolver materiais mais sustentáveis e duráveis. A incorporação do pozzolana no concreto moderno tem se mostrado uma alternativa promissora, reduzindo as emissões de CO2 e aumentando a vida útil das construções. Mas qual foi a função e o significado religioso do Panteão? Bom, ele foi originalmente concebido como um templo dedicado a todos os deuses e suas divindades. O seu nome derivado do grego, Panteão, como já vimos, significa todos os deuses, refletindo a forte ligação entre a religião e a vida pública e cultural na sociedade romana. Porém, mais do que um simples local de culto, o Panteão possui um simbolismo profundo. Sua arquitetura grandiosa, especialmente a cúpula monumental e o óculo central, representava a conexão entre o mundo terreno e o divino. O óculo, além de permitir a entrada de luz natural, era visto como uma passagem direta entre os deuses e os homens, reforçando a presença do sagrado dentro do espaço. Seu design inovador não apenas marcou um avanço arquitetônico, mas também consolidou sua importância como espaço de adoração e contemplação. Sua cúpula era interpretada como uma representação do céu, simbolizando a morada dos deuses e a vastidão do cosmos. Com o avanço do cristianismo, o destino do Panteão mudou drasticamente. Em 609 d.C., ele foi convertido a uma igreja cristã dedicada a Santa Maria e aos mártires. Essa transformação garantiu a sua preservação ao longo dos séculos, protegendo-o da destruição que afetou muitos outros templos pagãos. A conversão também foi um marco na cristianização dos espaços públicos de Roma, representando a vitória de uma nova fé sobre antigas tradições religiosas. Curiosamente, os elementos arquitetônicos do Panteão adquiriram novos significados dentro do cristianismo. O óculo, antes associado ao olhar dos deuses pagãos, passou a simbolizar a luz divina e a presença de Deus. A cúpula, que remetia à abóbada celeste da mitologia romana, passou a representar o céu cristão e a glória celestial. E hoje, o Panteão permanece como um dos edifícios antigos mais bem preservados do mundo. Embora seja um monumento histórico de grande valor, ainda funciona como uma igreja ativa, onde missas e cerimônias religiosas são realizadas. A sua história é um reflexo da transformação cultural e religiosa de Roma, desde o politeísmo da antiguidade até a consolidação do cristianismo. Atualmente, o Panteão de Roma é uma obra-prima da engenharia antiga e é um símbolo arquitetônico que inspirou gerações de artistas e construtores. A sua cúpula monumental e seu design foi fonte de inspiração direta para algumas das construções mais notáveis da arquitetura ocidental. O Capitólio dos Estados Unidos em Washington, por exemplo, reflete essa herança clássica, simbolizando a conexão entre a democracia moderna e os ideais da antiguidade. Da mesma forma, o Panteão de Paris, erguido no século XVIII, foi projetado como um templo secular, dedicado às grandes personalidades da França, demonstrando a forte admiração pelos princípios arquitetônicos romanos. Durante o Renascimento, o Panteão se tornou uma referência essencial para arquitetos que buscavam resgatar e aperfeiçoar os valores da arquitetura clássica. Brunelleschi, ao projetar a cúpula da Catedral de Santa Maria de Fiore, na França, estudou suas proporções e técnicas construtivas para resolver desafios estruturais inéditos. Michelangelo, por sua vez, utilizou elementos do Panteão na concepção da Basílica de São Pedro, no Vaticano, explorando a monumentalidade da cúpula e a valorização da luz natural para criar um espaço de impacto espiritual e visual. No período neoclássico, a influência do Panteão se manteve forte,
Arquitetos que buscavam recuperar a simplicidade e a importância de Roma antiga incorporaram suas formas em edifícios como o British Museum em Londres e outras instituições de grande relevância cultural e política. Além da sua importância arquitetônica, o Panteão de Roma também se tornou um local de repouso eterno para figuras históricas. O artista renascentista Rafael foi sepultado ali em 1520, tornando seu túmulo um ponto de visita obrigatório para os amantes da arte. Além dele, os primeiros reis da Itália unificada, Vittorio Emanuele II e Humberto I, também encontram-se enterrados no monumento, reforçando sua relevância histórica ao longo dos séculos. O Panteão de Roma não é apenas uma obra-prima da arquitetura, ele também é envolto em mistérios e lendas que despertam a curiosidade de visitantes e estudiosos. Uma das dúvidas é: a chuva realmente entra no Panteão? A ideia de que, apesar do óculo aberto no topo da cúpula, a chuva não atinge o seu interior, mas será que isso é verdade? A explicação está na física e na engenhosidade romana. O óculo com 9 metros de diâmetro permite sim a entrada da chuva, mas as gotas são muitas vezes dissipadas antes de atingir o solo. Isso acontece devido ao ar quente que sobe do interior do Panteão, criando uma corrente ascendente que reduz o impacto da chuva. Além disso, o piso do edifício foi projetado com uma leve curvatura e pequenos orifícios de drenagem que garante que a água que eventualmente entrar seja escoada de maneira eficiente. Outra lenda recorrente era de que o Panteão serviu como observatório astronômico. Antes de ser convertido em igreja cristã, o Panteão era um templo dedicado a todos os deuses romanos, como já foi mencionado. No entanto, a sua função exata ainda é um mistério. Alguns pesquisadores sugerem que ele pode ter servido também como um observatório astronômico ou como um local para cerimônias imperiais. A cúpula e o óculo pode ter sido usado para estudar o movimento do Sol e das estrelas, fornecendo um calendário visual para eventos importantes do Império Romano. Além disso, há teorias que indicam que o edifício simbolizava a conexão entre o imperador e os deuses. Outro aspecto fascinante do Panteão são os seus possíveis alinhamentos astronômicos. Durante os solstícios de verão, por exemplo, um espetáculo de luz ocorre dentro do edifício. Quando o Sol atinge o seu ponto mais alto no céu, a luz que entra pelo óculo ilumina diretamente o pórtico de entrada, criando um efeito dramático e simbólico. Algumas evidências sugerem que o Panteão pode ter sido projetado para marcar momentos chaves do calendário romano, como o solstício, o equinócio, reforçando ainda mais a sua conexão com a astronomia e a religião da época. Portanto, explorar o Panteão é mais do que admirar a engenharia romana, é mergulhar nas crenças, aspirações e genialidade de uma civilização. Mais que um monumento, ele é a prova de que a arte e a inovação podem atravessar séculos e sua grandiosidade nos desafia a refletir sobre o legado que deixamos e a durabilidade de nossas próprias criações diante do tempo. E que hoje o Panteão continue a desafiar o tempo, inspirando gerações e despertando admiração em todos que o contemplam. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos e deixe nos comentários o que mais você gostaria de aprender. E juntos vamos explorar o mundo do conhecimento. Muito obrigado por assistir e até a próxima!